Olá, Grupo Refúgio, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã, mais um dia, para juntos nós estarmos nos alimentando da palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que vai estar fortalecendo a sua fé, uma palavra que vai estar trazendo ânimo para o seu dia e vai estar dando o combustível que você precisa para continuar. E foi essa palavra que o Senhor falou comigo e que o Senhor tocou no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando com vocês. O texto se encontra em Gênesis, capítulo de número 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eu vou ler mais um pouquinho desses versículos, tá? O 4 diz assim: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Esse texto ele é muito conhecido, né? Essa história da Bíblia de Abraão, ela é muito conhecida, que Abraão ele tinha recebido uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação. Porém, essa promessa ela não se cumpriu do dia para a noite, mas existiu um tempo o qual demorou, o qual levou para essa promessa se cumprir. Nós vemos aqui, né, no livro de Gênesis, que fala muito declarado sobre isso, que Abrão já era uma pessoa idosa, já avançado em idade, a sua esposa Sara também, ela já estava idosa, e essa promessa, ela não aconteceu no tempo que Abrão e Sara quiseram, mas no tempo que Deus havia determinado. E nós vemos aqui, né, que teve momentos que Abrão ficou desanimado, ele achou que a promessa não ia se cumprir, ele pensou que não ia acontecer, né? E nós vemos aqui na palavra, nesses versículos, que ele até mesmo falou que quem seria o herdeiro dele, porque ele não tinha filho. Mas aqui o Senhor Deus, ele animou Abraão. Ele falou, né, para Abraão que ele seria gerado dele o herdeiro. E se nós continuarmos aqui ao longo desse texto, né, ele vai estar falando sobre a promessa, que ele seria pai de grande nação. E o que eu quero compartilhar com vocês através desse texto? Que o Senhor, ele tem promessas para as nossas vidas. Porém, as promessas do Senhor, elas não acontecem quando eu quero ou quando você quer. Mas a promessa que o Senhor lhe fez para mim e para você, ela está determinada num tempo a qual o Senhor, ele já determinou. E talvez esse caminho da promessa a ser percorrido é um caminho o qual o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas, ele trata para com as nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo que ele prometeu. Muitas vezes, no decorrer desta caminhada, nós achamos que as promessas de Deus não vai se cumprir nas nossas vidas. Nós achamos, né? Falamos, mas tá acontecendo na vida de tal pessoa, tá acontecendo isso na vida de outra pessoa, eles nem buscam o Senhor. E eu, Deus, como que eu fico? Quando que vai se cumprir na minha vida? Muitas vezes nós temos esses momentos, né? De fraqueza, esses momentos os quais nós perguntamos para Deus o porquê que tal coisa que nós estamos orando está demorando. Mas, queridos e queridas,
não é demora, mas é uma preparação do céu para a nossa vida. Muitas vezes nós oramos por algo muitos anos e nós achamos que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual, enquanto nós oramos, está acontecendo. O mundo espiritual, ele é real e ele está em movimento. E muitas vezes a promessa, ela demora para se cumprir nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não estamos naquele momento preparados para viver aquilo que o Senhor planejou para nós. E aí existe um caminho a ser percorrido, que é nesse caminho da promessa, o qual o Senhor ele trabalha, ele trata as nossas vidas, ele trata o nosso caráter, ele trata a nossa identidade, ele trata a nossa vida espiritual, ele nos ensina a ser manso, humilde, e a promessa do Senhor, ela ainda está de pé para a sua vida e para a minha vida. Talvez você tenha orado há muitos anos por algo, talvez você tenha orado pela conversão do seu esposo, talvez você tenha orado pela cura de alguma enfermidade e o Senhor já confirmou na sua vida que isso vai acontecer, mas você muitas vezes tem perguntado, mas quando, Deus? Mas nesta manhã eu quero dizer para você que a promessa do Senhor existe um tempo determinado por Ele e durante esse percurso, esse tempo, o Senhor trata as nossas vidas, o Senhor trabalha nas nossas vidas, assim como aconteceu na vida de Abraão. Nós vemos aqui, né, que era um cenário de impossibilidade, né? Porque Abraão já era uma pessoa idosa, sua esposa Sara também. Aos olhos humanos era impossível que eles tivessem, né, filhos. Mas o que eu aprendo com esse texto é que a promessa de Deus, ela não depende da nossa impossibilidade. Porque o Senhor é um Deus que pode fazer muito além. O Senhor ele não depende das coisas humanas, né? O Senhor ele não olha como ser humano que depende que tudo seja conforme as regras estabelecidas. Mas o Senhor, ele é o dono do tempo, ele é o dono de todas as coisas e ele tem o domínio de todas as coisas nas mãos dele. E Deus ele tem promessas para as nossas vidas. E isso já está determinado. A promessa que o Senhor determinou para a sua vida, nada vai poder impedir. E que nesse caminho da promessa, que Deus possa tratar mesmo para com as nossas vidas. Para que nós possamos, quando receber a promessa, estar preparado para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E que enquanto a promessa não se cumpre na minha vida, na sua vida, que você possa continuar firme em Deus, que você possa continuar buscando a face do Senhor. Não desanima nesse caminho, porque esse caminho é o que vai nos levar até a promessa. Continua orando, continua jejuando, continua buscando, continua se consagrando, continua renunciando, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida, assim como Ele cumpriu na vida de Abraão. Abraão foi pai de uma grande nação. Mas muitas vezes, irmãos, nesse caminho da promessa, nós buscamos alguns atalhos. Nós achamos que a promessa não vai acontecer. Nós achamos que Deus se esqueceu de nós. E nós vamos procurando atalhos para tentar substituir a promessa de Deus. Mas esses atalhos trazem todas umas consequências para as nossas vidas. Nós vemos aqui, né, na vida de Abraão, que ele também procurou atalhos, que foi ter o filho com a empregada, né, com Agar. Nós vemos aqui na palavra que Agar ela era funcionária, né, vamos falar assim, da casa de Abraão, da casa de Sara, e Sara e Abraão estavam tão assim desanimados, achando que não ia mesmo ter filho, que eles buscaram esse atalho, que foi de Abraão ter relação, né, com Agar e ter um filho. Mas aquele não era o filho da promessa, né? Aquele não era o filho que Deus tinha prometido. Porque quando Deus promete alguma coisa na nossa vida, ela vai se cumprir.
Porém, nós precisamos ter paciência e não buscar os atalhos, porque os atalhos muitas vezes traz muitas consequências para as nossas vidas. E que você possa, nesta manhã, descansar o teu coração, descansar a tua alma, descansar a tua vida, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Tem um cântico que diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir no seu tempo e na sua hora. Em nome de Jesus, que nesta manhã as promessas do Senhor sejam renovadas na sua vida e que você possa viver a cada dia nesse caminho do milagre, nesse caminho da promessa, que você possa continuar firme em Deus, mesmo que muitas vezes você não esteja vendo, não esteja sentindo, não esteja vendo nada acontecer, mesmo que o cenário ao seu redor seja de impossibilidade, mesmo que o cenário ao seu redor diz que não vai acontecer, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, que não é como o homem. O homem fala muitas vezes e não cumpre com aquilo que fala, mas o Senhor diz na palavra que Ele não é homem para que minta. Que você possa estar crendo, confiando nesse Deus fiel. Esse é o desejo do meu coração e essa é a palavra do Pão Diário de hoje. Tenha bom ânimo, porque a promessa do Senhor, ela ainda está de pé para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus.